Olá, meus queridos, de volta com a nossa catequeses, a 12ª catequeses. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que o Deus de toda a bondade que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E então, como vocês estão vendo na descrição, não é? Vamos falar sobre morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tendo falado um pouco de quem é Jesus, vamos falar, não é, do seu ministério, da sua ação ordinária de salvação. Pelaquela pedagogia de perguntas e resposta. Que fez Jesus Cristo para nos salvar? Era assim que os antigos perguntavam, não é? Jesus Cristo padeceu e morreu pregado em uma cruz. Não é? As respostas eram simples, fáceis e rápidas. Jesus Cristo padeceu, ou seja, sofreu, morreu, não é? Pregado numa cruz. Havia um rei poderoso, o qual um dia saiu à caça com seus cortesãos. Internando-se na floresta, ouviu um falar animado, cheio de curiosidade, escondeu-se atrás de uma árvore e escutou. Um pobre escravo e sua mulher lamentavam-se do pecado de Adão e Eva. Se eu tivesse estado no lugar de Adão, dizia a mulher, de Eva, dizia a mulher, nunca teria desobedecido, nem por curiosidade, nem por gulodice. O marido era do mesmo parecer. Se eu tivesse estado no lugar de Adão, também eu não pecaria. Não deixaria me seduzir por Eva, por causa de um fruto apenas. Parece que esse fruto, mulher, foi a maçã. O rei apresentou-se sem dar-se a conhecer, demonstrou piedade pelo duro trabalho deles e ofereceu-lhes generosamente uma vida cômoda e garantia e granfina. Seguir-me, disse, e sereis felizes. Atraídos pelo seu nobre aspecto, os dois o seguiram. Um concho os esperava. Subiram e depois de algumas horas chegaram a um esplêndido palácio. Foi-lhes reservado um apartamento rico e cômodo. Foram vestidos segundo a nova posição e para que nada lhes faltasse, havia um oficial sempre às suas ordens. Vejam, os dois escravos estavam felizes, não cessavam de agradecer a seu benfeitor. Este um dia os chamou e disse, meus amigos, o possuir tanta riqueza não depende senão de vós. Se fordes fiéis, também os vossos filhos terão os mesmos bens. Para alcançardes isso, eu vos imponho só uma condição. Podeis comer todos os alimentos que forem trazidos à mesa, exceto um que permanecerá em um vaso de ouro bem fechado. No dia em que o abrirdes, morrereis. Os dois esposos prometeram, reconhecendo que se tratava de uma prova muito fácil, e voltaram cheios de alegria a seu apartamento. Na hora da refeição, o vaso de ouro estava sobre a mesa. Sua forma elegante e as pérolas que o ornavam atraíam vivamente os dois esposos.
A mulher, especialmente, não podia afastar os olhos do vaso, mas, por respeito às ordens do príncipe, procurava distrair-se. Na refeição seguinte, o mesmo vaso brilhava no meio da mesa. Quanto mais o olhavam, mais parecia belo. Se o vaso é tão precioso, quão precioso não deve ser o conteúdo? Eles pensaram. Pensava a mulher, mas não tinha coragem também de falar. Nos dias seguintes, a curiosidade aumentou a tal ponto que ela não pôde mais calar e exclamou: Desde o dia em que este vaso foi posto sobre a mesa, todo o alimento me parece insípido. Não posso mais. Eu não pretendo comer o que tem dentro, mas quereria somente vê-lo. Que dizes? Respondeu o marido. O príncipe falou claro: ai de nós, se o abrirmos. Mas eu só levantarei a tampa. Não é? O marido não quis desgostá-la. Eu te ajudarei, disse ele. Assim o perigo será menor. A mulher aproxima a cabeça, o marido, com toda delicadeza, levanta a tampa. Desgraça. Um ágil pássaro levantou voo. A mulher, assustada, gritou. O marido, na pressa de pegar o passarinho, deixou cair a tampa. O rei, ouvindo o barulho, correu e surpreendeu os culpados no ato. É assim que respeitais minhas ordens? Sabereis o que quer dizer desobedecer ao próprio rei? E ordenou imediatamente que se executasse a sentença de morte. Enquanto subiam ao patíbulo, apresentou-se o filho do rei. Comovido pela infelicidade dos pobres escravos, lançou-se aos pés do pai e suplicou-lhe o perdão. Se a vossa justiça disse, exclama uma vítima, eis-me. Estou pronto a morrer pelos culpados. O rei aceitou a proposta. O magnânimo príncipe deixou-se matar. Os 2 escravos não só foram salvos, mas também constituídos herdeiros do rei. Crianças, vejam, a criança, o filho do rei, não é? Deixou para nós esse grande exemplo. Portanto, eu vos pergunto, essa é uma lenda verdadeira. Os escravos somos nós. O rei é Deus. O príncipe magnânimo quem é Jesus. O pecado de Adão e Eva nos havia tornado escravos do demônio, indignos da glória de Deus, quem nos salvou de tanta desgraça, Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem. Que fez ele para nos salvar? Satisfez pelos nossos pecados, sacrificando-se sobre a cruz. Jesus ofereceu-se em sacrifício a Deus, como vítima mais pura e inocente. Sua morte deu-nos a vida, enriqueceu-nos de graça e abriu-nos o paraíso. Veja que extraordinária, não é? Essa história que conta justamente toda a história da salvação, não é? Nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos herdeiros, nós nos tornamos copartícipe da graça de Deus por seu Filho Jesus Cristo. E, portanto, não devemos reclamar na noite da Páscoa, na vigília pascal, não é? No canto ali do concílio, Santo Agostinho diz: ó feliz pecado de Adão que nos deu tão grande Salvador, excelsa salvação.
Portanto, vamos para a segunda pergunta, não é? Que diz assim, essa pergunta, veja. Jesus Cristo padeceu e morreu enquanto Deus ou enquanto homem? Não é? O que vocês acham? A resposta é: Jesus Cristo padeceu e morreu enquanto homem, porque enquanto Deus não podia padecer nem morrer, não é? Esta é a resposta. Ele padeceu. É interessante que a teologia diz, né? Se encarnando do céu ele não saiu. Se encarnou, se fez homem. Mas enquanto Deus, ele também estava nos céus, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde não é, virá julgar os vivos e os mortos. É assim que nós cremos, é assim que nós professamos. Jesus, vivendo sobre a terra, nos deu exemplo de uma vida humilde, escondida, operosa. Durante os 30 anos que permaneceu em Nazaré, nada fez de extraordinário. Obedecia a Maria e a José, rezava e praticava todas as virtudes da vida familiar. Jesus traçou-nos assim o caminho do paraíso e ensinou-nos com o exemplo o que devemos fazer para alcançá-lo. Além disso, pregou sua doutrina de paz e amor e acompanhou sua pregação com milagres que o tornariam conhecido por todos como Filho de Deus, porém nem todos quiseram reconhecê-lo. Veio para o que era seus e os seus não o acolheram, não o receberam. E até hoje, não é? Os judeus estão esperando ainda o Messias, né? O ungido do Pai, o Salvador. Para nós cristãos reconhecemos. Por isso que a nossa fé é a fé dos apóstolos, fundamentada nos apóstolos, nas Sagradas Escrituras, né? Na nossa igreja, na sua história. Para apagar o pecado e abrir-nos o paraíso, entregou-se voluntariamente nas mãos dos inimigos. Sofreu a paixão mais dolorosa que um homem possa sofrer e finalmente sacrificou sua vida sobre a cruz para nossa salvação. Não era necessário que Jesus sofresse uma paixão e uma morte tão cruéis. Para salvar-nos, bastava uma lágrima, uma gota de seu preciosíssimo sangue, um ato da vontade divina, mas ele quis voluntariamente sofrer pelos nossos pecados. Ele quis voluntariamente sofrer pelos nossos pecados. Então, 3 palavras absurdamente são categóricas para nós cristãos: gratuidade, disponibilidade e generosidade. Assim, vemos na vida de Cristo. Assim, não é? Temos que dar testemunho dessas 3 palavras: gratuidade, disponibilidade e generosidade. Um dia, escreve uma franciscana missionária na China: tivemos a honra de hospedar uma família de mandarins. Enquanto a senhora se entretinha com a superiora, os 2 filhos, um de 5, outro de 6 anos de idade, conversavam juntos, olhando com curiosidade infantil tudo o que havia ao redor. Eu os observava. A um dado momento, seus olhinhos pousam sobre um crucifixo. Olha, disse o maior, o pobre Jesus como sofreu. Se eu tivesse existido naquele tempo, não teria permitido isso. Vê, eu não posso olhar fixo para Jesus. Causa-me muita compaixão. E seus olhinhos encheram-se de lágrimas. É verdade, acrescentou o menor. Eu também não o posso olhar. Tenho dó. Pequenos inocentes. E pensar que ainda eram pagãos, né? Se comoveram, mesmo sem ser cristão,
se comoveram com tão grande e excelsa entrega. A terceira pergunta: depois da morte, que foi feito de Jesus Cristo? Depois da morte, o corpo de Jesus Cristo permaneceu algum tempo no túmulo, enquanto sua alma desceu ao limbo, ou seja, a mansão dos mortos. Após 3 dias, ressuscitou glorioso e triunfante para nunca mais morrer. Não é? Aquele que vive, vive eternamente. Após a morte de Jesus, José de Arimateia pediu permissão a Pilatos para sepultar o corpo de nosso Senhor. Pilatos, tendo chamado os guardas, perguntou-lhes se Jesus realmente estava morto. E só depois de se ter certificado, permitiu que José tomasse o corpo. E a gente sabe como foi que o soldado se certificou que Jesus estava morto, né? Traspassando ele com a lança, perfurando o coração. E aí saiu água e sangue. Auxiliado por Nicodemos, despregaram-no da cruz, envolveram-no em um lençol e o puseram em um sepulcro novo, cavado na rocha. Contra a porta do sepulcro rolaram uma grande pedra que a fechou perfeitamente. A morte é a separação da alma do corpo. O corpo de Jesus repousava, pois, no sepulcro, e sua alma desceu no limbo, a mansão dos mortos. O limbo é o lugar onde se goza de uma felicidade natural. Lá estavam as almas dos justos que morreram antes de Jesus, aguardando a redenção. No limbo estavam, pois, Abel, José, Moisés, Josué, Davi, não é? E todos os patriarcas do Antigo Testamento, Abraão, Isaque e Jacó. Jesus desceu ao limbo para consolar aquelas almas e para adverti-las de que a redenção se tinha efetuado e que logo subiriam triunfalmente com ele. Oh, que alegria devem ter sentido, não é? Todos aqueles que foram levantados pelo Pai na força do Espírito Santo para anunciar Jesus para esta missão. E Jesus vai lá, dá a paga, desce a mansão dos mortos e, não é, leva para os céus triunfalmente. O limbo é também, veja, chamado inferno, mas não é o inferno dos demônios e condenados, e sim um lugar que nós consideramos inferior, não é? Que podemos agora atualizar, chamar de purgatório. Após 3 dias de sua morte, Jesus cumpriu o milagre de sua ressurreição. A alma reuniu-se novamente ao corpo, mas glorioso, sutil, impassível. Jesus ressuscitado saiu do sepulcro sem necessidade de abri-lo. Um anjo, porém, veio do céu, revolveu a pedra e um forte terremoto anunciou a todos a ressurreição do Salvador. Jesus Cristo sofreu e morreu como homem, mas ressurgiu glorioso como Deus. Somente Deus, na sua onipotência, pode cumprir esse milagre. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para salvar o mundo. E pela morte, pela paixão, sofrimento, morte e ressurreição, que é o mistério pascal. Vamos avante. Quando Santa Catarina, virgem de Alexandria, foi ter com o imperador Maximino, a fim de repreendê-lo pela sua ímpia conduta para com os cristãos, este lhe disse: não te envergonhas, tu, cuja ciência sobrepuxa a de todos os sábios de nosso tempo,
Não tem vergonhas de reconhecer como Deus o homem que foi crucificado como malfeitor? Estais convencido de que Jesus foi crucificado? Perguntou Catarina. Certíssimo, os vossos evangelhos o relatam. Tendes, pois, lido os evangelhos? Certamente. E não tendes lido que 3 dias depois da morte, Jesus ressuscitou glorioso do sepulcro? De qual homem se narra um fato semelhante? Se Jesus Cristo não fosse Deus, não teria ressuscitado dentre os mortos. O imperador calou-se admirado. O argumento não admitia réplica. Muitos dos presentes começaram a estudar a religião cristã e se converteram. Vamos ver aqui quantos minutos. Vamos avante. A quarta pergunta: que fez Jesus Cristo após sua ressurreição? Vejam, 4 perguntas já nos dão uma visão completa, não é, da vida de Jesus nos evangelhos e da doutrina chamada, não é, a cristologia. Vamos para a resposta. Jesus Cristo, após sua ressurreição, esteve na terra 40 dias. Depois subiu aos céus, onde está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É assim que nós professamos, não é, no nosso credo. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Temos certeza, não só porque o sepulcro foi encontrado vazio e o anjo anunciou às piedosas mulheres que Jesus não estava mais ali, mas também porque Jesus, mesmo depois da ressurreição, permaneceu na terra 40 dias e apareceu várias vezes aos seus discípulos. A igreja diz que apareceu 10 vezes, foram 10 aparições. Alegria, imaginemos a alegria das mulheres quando viram Jesus novamente vivo. O dia da ressurreição chama-se Páscoa. A ressurreição de Jesus é de tal modo assombrosa que, embora ele a tivesse predito, os apóstolos não creram logo. Tomé disse: se eu não vir em suas mãos o sinal dos pregos e não puser meu dedo na ferida de seu peito, não acreditarei. 8 dias depois da Páscoa, enquanto Tomé estava em casa com os demais, Jesus apareceu-lhes, estando as portas fechadas, e disse: a paz esteja convosco. Depois, dirigindo-se a Tomé: põe aqui o teu dedo, olha as minhas mãos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé creu, ajoelhou-se e pronunciou aquelas palavras cheias de fé e de humildade: meu Senhor e meu Deus. Tu creste, Tomé, porque viste? Disse-lhe Jesus: bem-aventurado os que creram e não viram. João capítulo 20, versículos de 26 a 29. Jesus Cristo apareceu na terra 40 dias depois da ressurreição para confirmar seus discípulos na sua doutrina. Passados 40 dias, Jesus conduziu os seus apóstolos ao Monte das Oliveiras. Todos o rodeavam como para retê-lo por mais tempo entre eles. Jesus ergueu as mãos, abençoou-os e começou a subir lentamente ao céu. Os apóstolos, admirados e comovidos, acompanhavam com o olhar a sua ascensão, até que uma nuvem de luz o envolveu e o ocultou. Apareceram então 2 anjos e disseram: homens da Galileia, que estáis a olhar no céu, aquele Jesus que subiu descerá um dia, como o tendes visto subir. Nesse dia Jesus descerá para julgar todos os homens.
Jesus subiu ao céu, seguido pela multidão de almas que estavam no limbo, à sua espera, e pelos coros angélicos que, jubilosos, o acompanharam, qual glorioso vencedor da morte e do inferno, até ao trono de Deus Pai. O seu trono está à direita, em lugar de honra, ao qual o Rei dos Reis e Juiz dos bons e dos maus está no centro, não é? Governando todo o universo, toda a criação, visíveis e as invisíveis. E agora, não é? Eu encerro esta catequese, mais ou menos, deixa eu ver, 25 minutos, para não ficar uma catequese longa, tá certo? E eu vou dar um tempo, talvez ainda volte com a terceira aula. E ao voltar, vou voltar com a Sagrada Escritura, com a história de José, não é? José do Egito, e veja, e depois vou falar um pouquinho do motivo da genuflexão, a catequese, continuar a catequese da genuflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.